tropa, vocês estão bem? Vídeo novo no canal, espero que todo mundo goste. Nosso reizinho do deboche. Deixa seu like aí para dar aquela fortalecida no nosso canal. Se inscreve se for novo por aqui, ative a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Comenta aí o que você tá achando das nossas séries. E se gosta muito do nosso canal e quiser apoiar muito mais, nosso Pix fica no comentário fixado e além do QR Code que fica passando no começo e no final do vídeo. Agora bora lá. O capítulo começa com o carinha no trono falando pro escravinho: anda rápido, pegue, insinuando para ele pegar a pedra verde. Chorando ele fala: senhor, por favor me poupe, eu nem quero mais usar o símbolo do deus da morte. Todo bobo, o escravinho começa a balançar a cabeça falando: apenas finja que eu nunca estive aqui, eu imploro, por favor me poupe. Nessa hora, a porta que ele veio se fecha com tudo, o assustando muito, o deixando em pânico. O rei do palácio do deus da morte fala: eu adoro ver você assim relutante. Parecendo um maníaco, ele se aproxima falando: vou te fazer sangrar muito, e sorria, enquanto o escravinho Li sentia nojo. Ele fala: vou te dar uma segunda chance, se você não pegar em 3 respirações, recorrerei diretamente a todos os tipos de métodos brutais. Nessa hora, ele joga a pedra que cai para trás de Li, que estava totalmente em pânico, se tremendo todo. Ele levanta tirando sua capa enquanto Li encarava a suposta pedra verde que estava na sua frente e então segurando seu ombro, dando a entender que era tipo um sabonete no banheiro, e fala: é sua primeira vez? Sua postura está meio errada, vá, pegue, enquanto o escravinho estava chorando muito. Ele diz: deixe-me te guiar suavemente e te mostrar lentamente. Ah, meu Deus, escapou de novo. Continue, você pode pegar. Vai, descubra você mesmo um jeito mais fácil. Enquanto o escravinho estava rendido à sua mercê, pensando: Liu Xiong, é tudo por sua culpa. É tudo por sua causa. Eu definitivamente vou te esmagar em pedaços. Eu vou te fazer transformar em cinza. E vemos que aconteceu algo. E então ele pensa: até as cinzas, Liu Xiong. Nessa hora vemos nosso prota espirrando em outro lugar, pois como dizem, quando alguém fala de você, você espirra. A prof. Ruivinha olha para ele questionando se ele estava mal, talvez ele deveria descansar, e Lingyer concorda perguntando se ele estava bem. Nosso prota, limpando o nariz, fala que estava bem, ele só tem um sentimento estranho que parece que está perdendo algo muito divertido. Nessa hora vemos as duas questionando: Mestre Yun, que você perdeu? Hã? Você realmente está bem? Desde o incidente da cidade, você meio que parece triste, sim. É ótimo ver que você pode parecer meio feliz. A lourinha fala: Mestre 1, se você não estiver se sentindo bem, diga para mim e não se esforce muito. Enquanto o velhinho blindão tava lá em silêncio e 2 figurantes irritados com isso falam: é o bastante de todos vocês. Vocês estão tentando exibir suas afeições à frente de nós. Ah não, o portão de Chanshu é a suprema terra santa do Império da Chama do Crepúsculo. Vocês 4 deveriam sair imediatamente para evitar problemas sem fim. Nosso prota chega com um bilhete falando: ei, calma aí, amigão. Vocês 2 grandes guardas, nós só viemos aqui para cobrar uma dívida. E o primeiro fala: hã? Coletar uma dívida? Nosso prota diz que o jovem mestre do portão de Chanshu te deve uma quantia de dinheiro e ele veio cobrá-la. E pede que por favor eles deem uma olhada no bilhete. Está pessoalmente assinado e selado pelo jovem mestre. Nessa hora, um deles grita: o quê? 20 bilhões de pedras elementais de grau médio? E o outro irritadíssimo fala: eles estão realmente aqui para causar problemas, apontando para o nosso prota e seu grupo. Eles se preparam para atacar falando: quem são exatamente vocês? Afastem-se. E o velhinho blindão apontando fala: você realmente tem tempo livre, hein? Por que não apenas entra diretamente? Por que perder tempo conversando com esses 2 porteiros lacaios? Lingyer concorda falando que brigar com eles seria uma perda de tempo, enquanto a prof. Ruivinha já tinha sacado sua arma flamejante. Nessa hora, sem perder tempo, ela já desfere um golpe neles, fazendo eles gritarem muito de medo, mano. Era impressionante. Era para informar rapidamente a seita do que estava acontecendo. Algum tempo depois, já vemos os 2 correndo, gritando: grande ancião, algo ruim aconteceu, alguém está causando muito problemas. Chamando a atenção de todos os figurantes que estavam lá. E então o cara fala: pânico e desordem, que tipo de disciplina é essa? Sentenciam vocês 2 a 3 meses de confinamento solitário na montanha de trás. Nessa hora, vemos um ancião gordinho gritando: quem ousa provocar nosso portão Chanshu? Nosso prota chega sorrindo falando: haha, minhas desculpas por não informar meu nome e sobrenome antes.
O senhor da cidade da chama marcial veio fazer uma visita e cobrar dívidas. Assustando o velhote que exclama pensando, o quê? Quem? Vemos nosso prota e seu grupinho e todos falando, o senhor da cidade de Chanshu, Li Wuxiong. E lembra do dia que o nosso prota bloqueou o ataque do soberano marcial com seus 7 movimentos defensivos. Isso ficou profundamente preso no coração de cada guerreiro do Império da Chama do Crepúsculo. O velhote pensa que mesmo com o cultivo atual de Liu Xiang sendo apenas de um nível de rei marcial, os soberanos marciais não são páreo para ele. Ele se curva falando, então é o senhor da cidade da chama marcial, minhas desculpas por não receber adequadamente, eu sou o Shu Han do portão Chanshu. E lembra que além disso, Li Huaxi garantiu pessoalmente pela proteção da cidade da chama marcial. Sua conexão com o soberano marcial levanta questões sobre a natureza dessa garantia. Se por acaso o soberano marcial decidir intervir, apenas um mero gesto do soberano marcial poderia eliminar toda sua seita. Nosso prota fala que estava tudo bem, ele estava aqui hoje apenas para cobrar uma dívida, nada demais. Assustando o ancião que questiona, que dívidas? Ele fala, senhor da cidade Wuxiong, não há nenhum conflito ou conexões entre o portão e você, qual é o significado disso? Nosso prota mostrando o bilhete diz, ancião, veja você mesmo. O ancião lendo fala, o quê? 20 bilhões de pedras elementais de grau médio? Liu Xiong, o que você quer dizer com isso? Não pense que o portão de Chanshu é fácil de intimidar, e seus olhos tinham até saltados quando leu. Nosso prota em choque aponta falando, senhor, por favor, se acalme. Dê uma olhada mais de perto, olha por você mesmo, essa nota é genuína, tem até assinatura. E o ancião, usando uma lupa, nota isso e fica totalmente em pânico. Ele se vira dizendo, se for verdadeiramente uma nota de dívida, deve ser relatada ao líder da seita para tratamento adequado. Por favor, vocês 4 esperem um momento. Nessa hora, em um grande salão, vemos todos eles conversando e alguém que eu julgo ser o líder dizendo, esse jovem agiu de forma imprudente e escreveu essa nota de dívida de grande soma sem pensar. Com raiva ele aponta para o figurante no chão que deveria ser seu filho dizendo, este é seu assunto pessoal e não tem nada a ver com o nosso portão de Chanshu. Agora que eu dei-lhe uma boa surra, eu o entregarei ao senhor da cidade para que tenha total autoridade para tratar do assunto. Ele era o líder da seita do portão Chanshu, Hang Chongji. Nosso prota diz, líder da seita Hang, você está tentando resolver um destino de 20 bilhões de pedras elementais simplesmente dando-lhe uma surra? Dentro do Monte Meru, esgotei meus tesouros para salvar seu filho, ofendendo inúmeros especialistas ao longo do caminho. E o garoto vendo isso fica em dúvida questionando, esgotou seus tesouros, ofendeu vários especialistas? Nosso prota encarando ele questiona, essas coisas não valeram a pena? Eu não entendi a tradução muito bem aqui, mas jogando o velhinho blindão pra frente ele fala, já que é esse o caso de um bom negócio, eu peço que o líder da seita também dê uma surra nos meus subordinados, fazendo o velhote amaldiçoar nosso prota. Enquanto o velhote se escondia, o líder fala, então senhor da cidade, o que você acha? Mesmo que esse dinheiro não tenha nada a ver com o nosso portão, mesmo que houve uma menor conexão, nossa seita não pode pagar. A dívida foi feita por esse jovem, se você quer coletar, vai atrás dele. Nosso prota diz, líder da seita Hang, fingindo ser pobre na frente de mim, isso não vai funcionar pra você, hein? Apontando sua espada pro figurante, nosso prota fala, se você realmente se recusa a pagar, há uma fonte para cada dívida e o responsável. Nesse caso, terei que usar a vida de Hang Qian para resolver isso. O figurante em pânico grita, por favor, poupe minha vida, senhor da cidade Wuxiong, poupe minha vida. E pensa, sei que meu pai está planejando. Ele está apostando que Liu Xiang não ousaria verdadeiramente me matar dentro da seita. Assim, a questão da nota da dívida de 20 bilhões pode ser deixada de lado, mas Liu Xiang não é alguém que você pode deduzir com base no senso comum. Nosso prota questiona, poupar sua vida? Salvei sua vida no Monte Meru e ainda você capturou meu amigo para me ameaçar. E agora você tem a audácia de pedir misericórdia? O líder da seita olhando para nosso prota pensa, sua raposinha ardilosa. Se você realmente assassinar ele, duvido que você poderia escapar vivo da minha seita. Nosso prota começa a coçar a cabeça falando, ah, já chega. Independente disso, esse figurante também é filho do líder da seita. Depois de pensar, não posso tirar sua vida. Nosso prota então chama o velhote falando, ei, vamos dar ao Yang Qian uma dose do potente afrodisíaco e trancá-lo numa gaiola com algumas porcas. Vamos empurrar para a cidade e cobrarmos a entrada para assistir, deve pelo menos nos trazer algum lucro. Fazendo o líder da seita começar a tremer de raiva falando, senhor da cidade Wuxiong, um guerreiro pode ser morto, mas não humilhado, não vá muito longe.
E o velhote sorrindo falando, hahaha, seu jovem, você é bastante implacável, viu? Mas eu adoro. O líder, irritadíssimo, em pânico, fala, pare! Nosso prota todo bobo fala, líder da seita, deve-se ter integridade. Você acabou de dizer que como o assunto deve ser tratado por mim e agora vai voltar atrás com suas palavras? O líder grita, senhor da cidade, como podemos liberar o jovem? Nos dê uma condição, mas 20 bilhões de pedras são muito ultrajantes, nosso portão não pode simplesmente pagar. Nosso prota todo bobo fala, que isso, somos todos familiares. Como todos vivemos sobre o mesmo céu azul do Império da Chama do Crepúsculo, deve haver algum dinheiro, não é grande coisa. E também eu vim aqui com algo para pedir a ajuda do líder. Então nosso prota diz que o acordo era, contanto que só aceita o empreste a matriz de transição entre domínios para seu uso, ele deduzirá 1 bilhão da dívida, que tal? O líder incrédulo questiona, o quê? Você quer pegar nossa matriz de transmissão entre domínios? Ele diz que no Império da Chama do Crepúsculo apenas 2 seitas têm essa matriz, e sua seita era uma delas, nosso prota foi ao lugar certo. Porém, a quantidade de pedras elementais necessárias para cada transmissão entre domínios era astronômica. Dessa vez ele vai fornecer uma transmissão gratuita para o nosso prota, enquanto a dívida, bem, Vendo que o velhote ainda pensava em negociar, nosso prota se vira, mandando o velhote levar o figurante para a outra seita que tinha a matriz de transmissão, encontrar aves no caminho e fazer a suposta gaiola. O velhote acata essa decisão muito feliz enquanto o figurante chorava muito, papai, me salve! E o líder gritava, meu filho, senhor da cidade, espere, vamos ter uma conversa adequada, os 20 bilhões na verdade... Vemos que nessa hora o líder para de implorar, lembra de algo e exclama assustado. Ele acelera parando na frente do nosso prota dizendo, não podemos acrescentar 20 bilhões de pedras elementais, mas temos algo que vale o valor equivalente. Não, seu valor supera 20 bilhões de pedras elementais. Ele olha para os anciões falando, eu me pergunto se o senhor da cidade estaria interessado, e os anciões ficavam em dúvida. Um deles questiona, líder da seita, o que você está se referindo poderia ser... Nosso prota questiona que parece haver um problema com um item valioso mencionado pelo líder da seita, não é? E o líder torcendo fala, não, senhor da cidade, por favor, siga-me. Se há um problema ou não, cabe ao senhor decidir. Depois disso, vemos uma linda montanha com uma cachoeira quase divina, mano, que foda. Tomara que dê pra vocês verem bem essa imagem que é muito insana. No meio dela, a água bifurca e mais abaixo ela bifurca de novo até chegar a uma plataforma e vemos alguém contando 24 pontes da noite do luar. Nosso prota olhando fala, onde é este lugar? É estranhamente específico. O líder fala que esta é a terra sagrada do portão de Chanshu, também conhecida como Terra da Herança. Nosso prota questiona Terra da Herança? Pensei que seria algo valioso, mas aconteceu que é um lugar de herança de artes marciais. Tenho tantas técnicas de artes marciais quanto existem no mundo. O item valioso mencionado pelo líder da seita não vale nada aos meus olhos. O ancião ouve isso enfurecido e grita, tal arrogância, você tem tantas técnicas de artes marciais quanto existem no mundo, que presunçoso! E o líder para ele sorrindo falando, o senhor da cidade tem imenso apoio atrás dele, então naturalmente ele não se importa com algumas técnicas de artes marciais. Só que então ele fala, mas a herança do portão de Chanshu é diferente. Não se trata de heranças de artes marciais, mas sim da herança dos corpos divinos. Nosso prota, tendo sua atenção despertada, questiona, herança de corpos divinos? Nosso prota questiona que ele estava dizendo que essas constituições especiais também podem ser herdadas, e o líder diz que estava correto. Ele fala que como nosso prota também é habilitado na arte do refinamento do corpo, naturalmente ele deve estar ciente dos poderes dessas constituições especiais. No entanto, a maioria dos corpos são divinos e são inatos e não podem ser alterados. Mas o corpo divino do nosso portão Chanshu pode ser herdado através desse local. E vemos que ele estava com uma carinha bem sugestiva aqui, tá tramando alguma coisa esse vagabundo. Neste mundo, alguns indivíduos nascem com talentos inatos extremamente poderosos. Na história do continente de Chanhu, todos foram chamados de corpos divinos. O corpo de veneno de Meng Bai e o corpo Yang da professora Ruivinha são considerados tipos de corpos divinos. Cada corpo divino possui um poder imenso e inigualável, capaz de atingir o domínio dos 9 céus no futuro. As várias técnicas de refinamento do corpo surgiram após o aparecimento dos corpos divinos.
Ao longo da história, inúmeros especialistas exploraram e pesquisaram continuamente essas técnicas, na esperança de se aproximar das qualidades dos corpos divinos através do cultivo e do treinamento. No entanto, a maioria das tentativas terminaram em fracasso, apenas um número pequeno atingiu o sucesso. Essas técnicas de sucesso tornaram segredos supremos das principais seitas, para não serem divulgados a estranhos. A técnica do refinamento corporal do nosso prota está entre as mais notáveis dela. Mas mesmo o nosso prota, que uma vez obteve o título do soberano marcial, não tinha o conhecimento que era possível ter uma herança de corpos divinos. Ele questiona a herança de corpos divinos. Se tal fenômeno milagroso existisse, como poderia o portão Tianzu não ser uma das 3 principais seitas do Império da Chama do Crepúsculo? A sua seita, há muito, é uma das 7 principais forças do reino de Tianhu. O líder fala, é claro que esse tipo de herança do corpo divino é extremamente misterioso. Desde que eu entrei no portão de Tianshu até agora, apenas uma pessoa recebeu a herança desse lugar. E o velhote lá atrás grita, o que é uma pessoa? A probabilidade disso acontecer é negligenciável. Nosso prota pergunta se seria Xin Huiyu, o príncipe, e o líder fala que era correto. Foi porque ele recebeu a herança do corpo divino que ele tomou ele como discípulo. Na história do portão Tianhu, houve um total de 5 indivíduos que obtiveram a herança dos corpos divinos. No final, cada um deles passou no reino do soberano marcial, dominando o mundo. E vemos Lingye e a Prof. Ruivinha pensando que alcançar o ranking de soberano marcial, um sonho cobiçado pela grande maioria dos artistas marciais, não é nenhum desafio para nosso prota. O líder da seita, sorrindo, questiona se nosso prota estava disposto a experimentar. O preço seria aquela nota da dívida de seu filho. Independente do resultado, ele ativará a matriz de transição entre os domínios e enviará os 4 através do domínio. Que tal? O velhote grita, você nos leva como tolos, né? Trocar 20 bilhões de pedras elementais, uma quantia significativa segura, por algo que apenas 5 pessoas alcançaram com sucesso em milhares de anos. Entregue as pedras rapidamente. Só que nosso prota ainda ponderava em silêncio e o líder questiona, senhor da cidade, você está disposto a experimentar? Vemos que o grupo de pessoas em volta do nosso prota o encarava esperando por sua resposta. Encarando a montanha, nosso prota fala, líder da seita Hang, você certamente sabe fazer um bom negócio. O líder sorrindo se achando fala, 20 bilhões de pedras elementais são de fato uma quantia substancial. Mas, para alguém como o senhor da cidade Liu Xiong, uma figura excepcional, ele nunca desistiria de qualquer oportunidade de um avanço nas artes marciais. Mesmo que isso é uma oportunidade de uma chance em 10 mil, estou certo? Nosso prota caminhando questiona, ei, que tipo de método de herança é esse? E vemos o velhote com uma plaquinha, garoto, você ficou maluco? Ei, isso é 20 bilhão, 20 bilhão! O velhote líder da seita pondera que, embora ele secretamente esperasse que ele tentasse compensar a dívida de 20 bilhões, não esperava que ele fosse tão direto. Essa é uma audácia surpreendente. Ele aponta falando, olhe para a frase, 24 pontes, noite de luar, apenas abaixo do personagem da noite. Nosso prota questiona, abaixo do personagem. Atrás da cachoeira deve ter uma caverna, certo? E o velhote fala, hã? Como você sabe? Nosso prota pisando na pilastra fala, nenhum tesouro precioso pode escapar dos meus olhos vigiantes. E vemos Lingye falando, jovem mestre 1, vá em frente, enquanto ele estava resoluto fazendo o sinal de positivo e o velhote chorava. Nessa hora vemos que nosso prota saltou para a cachoeira e o líder fala, o senhor da cidade Yuxion é verdadeiramente uma figura excepcional. Só com base em sua idade e nessa ousadia, ninguém poderia se comparar. E o velhote irritado fala que isso era um absurdo. Claramente, ele é um pouco tolo que foi enganado por ele. Nosso prota se vê já dentro da caverna após passar pela cachoeira densa. Ele dá de cara com uma formação brilhante que era tipo uma lua e várias estrelas ao seu redor, como se fosse uma galáxia de energia, mano. Muito lindo e caminha para a frente dela. Ele questiona que não percebeu de fora que tipo de formação seria essa. Os pontos incorporados da Terra parecem ser a pérola da lua do Mar do Leste. A quantidade também é anormal. Segundo a lenda, no Mar do Leste há um tipo de peixe-dragão que derrama lágrimas quando ouve uma canção. Essas lágrimas se transformam em pérolas possuindo poderes mágicos. São chamados de pérolas da lua do Mar Leste. Nosso prota caminhando para dentro da formação fala, quero fazer uma experiência e ver no que se trata essa herança do corpo divino. Ele se vê dentro da formação de energia, resoluto, sem que nada acontece com ele.
Ele encara sua mão, notando uma pequena mudança, questionando o que era isso. Seus ossos estavam mais aparentes ou sua pele estava translúcida e questiona que essa radiância parece estar purificando as impurezas de seu corpo. Encarando sua mão, ele espera silenciosamente que essa transformação termine e vemos ele resoluto, concentrado, fechando seus olhos, lembrando dos dois irmãos, pensando que tudo isso era para ficar mais forte. E então vemos o que aconteceu 3 dias atrás na montanha Fangikun do monumento do Deus do Mundo. Na matriz onde a loirinha estava, ele gritava muito desesperado: "Droga, não, isso não, droga, droga, caramba, por favor não, droga, droga!" E vemos ele gritando, usando tudo que tinha em seu arsenal: o corpo tirânico, a formação da espada da cidade, a formação da Fênix, as escrituras divinas que ele absorveu no Monte Meru, o dragãozinho até chamando ele de louco se ele enlouqueceu. Ele então segurava aquelas escrituras que ele achou uma vez dentro do monumento. E no fim, vemos ele caído no chão, com o fogo da Fênix desaparecendo e as espadas fincadas, enquanto vemos ele gritando, amaldiçoando: "Rei King, Yan Zhiliang, vou me lembrar desse rancor profundamente." E como a gente sabe, quando o nosso prota guarda o rancor, filho, já era para família, os descendentes das pessoas. E então notamos que enquanto ele lembrava tudo isso, a formação da matriz que ele entrou lá brilhava com todo o esplendor, como se a energia dela fosse infinita e ele estivesse no meio do universo. Lingier questiona: "Líder da seita, quanto tempo demora para esse processo de herança?" O líder diz que o tempo era imprevisível. Em geral, quanto mais pobre o talento, menor o tempo de falha. O senhor da cidade, Yuxion, está dentro há mais de 1 hora, o que já é muito melhor do que a maioria das pessoas. Ele diz que falhou e saiu em meia hora. Então, quem sabe talvez o senhor da cidade, Yuxion, pode se tornar a 6ª pessoa a herdar o corpo divino? O velhote blindão, ainda irritado, diz que é bem claro que só o maior idiota do mundo pensaria em tentar isso. Mesmo que ele não herde o corpo divino, como sua normalidade, é só uma questão de tempo antes de entrar no reino do soberano marcial. A professora Ruivinha Luo diz que nosso jovem mestre 1 é definitivamente capaz de obter um corpo divino, e o líder meio que ria, debochando dessa citação dela. Lingier questiona: "Irmã, sentiu algo?" E pensa que Luo Rusheng, nossa professora Ruivinha, tem um corpo divino Yang. Talvez ela possa sentir algo acontecendo. A prof diz que não sentiu nada, mas ela definitivamente tem esse tipo de intuição, enquanto o líder sorria, só que o ancião já grita: "Olhe, ele está saindo!" Enquanto nosso prota saia da cachoeira, a prof sorria muito e o líder encarava ele bem sério, questionando se deu certo ou não. Nosso prota pousa na frente deles com a famosa pose de super-herói e a professora questiona: "Jovem mestre 1, como foi?" E o velhote blindão com raiva bufando diz: 20 bilhões de pedras elementais fluindo como água. Como não se preocupar? O líder fala: "Senhor da cidade Yuxion, como se sente? Não se preocupe, mesmo que você não obtenha um corpo divino, depois de ser purificado pela formação interior, seu corpo físico ainda sofrerá melhoras significativas." A prof, vendo nosso prota passar em silêncio, fica em dúvidas e o ancião diz: "Senhor da cidade Yuxion, não há necessidade de ter arrependimentos. Inúmeros gênios e indivíduos notáveis ao longo dos tempos não conseguiram obter uma herança." As duas, olhando nosso prota calado, simplesmente chama por ele: "Jovem mestre." Nessa hora, vemos nosso prota do nada parando, esticando suas mãos e energia fluindo por ela, velho. E então ele diz: "O chamado corpo divino é assim", mostrando seu esplendor como se fosse uma entidade divina, velho, fazendo todo mundo exclamar. E o líder da seita ficar com cara de tacho, questionando: "O quê?" Nessa hora, a montanha brilhava com um esplendor, como se um novo sol estivesse surgindo. Nessa hora, vemos todo mundo louvando nosso prota como se fosse a divindade, e ele dizendo: "Obrigado, líder da seita Yang, pela sua compreensão, a nota de dívida está anulada agora." Pois bem, leve-nos à matriz de transmissão entre domínios, e vemos o líder e os anciões dizendo: "Mãe, eu quero ir para casa." Levanto a cabeça e olho para a lua brilhante. Enquanto baixo a cabeça, penso na minha cidade natal. Isso deve ser algum poema chinês. Então foi isso, família. Mais uma vez, nosso prota consegue um super tesouro. Agora ele virou Deus, parece. Olha isso, como que ele parecia uma divindade. Vemos também que ele prometeu se vingar de mais 2 pessoas. E a última vez que ele prometeu se vingar daquele jeito,
uma família inteira virou uma escultura de gelo, só quem é old lembra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal para dar aquela forcinha, vamos rumo ao infinito e além. Comenta aí o que você tá achando, se puder apoiar o canal além do seu like e da sua inscrição, no nosso comentário fixado, além desse QR Code que tá passando em algum lado aí, é o nosso Pix. Qualquer valor ajuda demais e eu agradeço do fundo do meu coração. Um beijo e até amanhã.